Caríssimos irmãos, amadas famílias, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. De acordo com o lugar, o país, o continente em que estas palavras vos chegarem. Mais uma vez, sedes bem-vindo a este momento de reflexão que no contexto atual escolhemos para afirmarmos a nossa fé, não só de forma individual, mas também de forma coletiva, mesmo que fisicamente não podemos estar juntos. Hoje é um dia muito especial na história dos povos, especialmente do povo angolano, porque é um dia em que, apesar das vicissitudes que temos e depois do encerramento dos templos, fora de Luanda e do Kwanza Norte, onde realmente vivemos já a presença do vírus, os membros nas suas igrejas, nos seus templos, vão experimentar reunir-se em quantidades aceitáveis de acordo com o princípio do distanciamento e vão louvar ao Senhor. Mas também nós que não podemos ainda sair e que temos a oportunidade de, através destes instrumentos, partilharmos a palavra de Deus, vamos em alguns minutos realmente louvar e engrandecer o nome do Senhor. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Por isso entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Salmo 100, versículos 3 a 5. Porque, diz Deus, eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e buscar-me-eis e ireis e orareis a mim, e eu ouvirei e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 11, 13. Oremos. Te louvamos e te bendizemos, ó Santo Deus, por inúmeras misericórdias feitas na nossa vida ao longo da história da nossa existência. Reconhecemos e engrandecemos o teu santo nome, que é poderoso para salvar, para proteger e para nos dirigir para o destino a que o Senhor nos propôs. Mais uma vez estamos reunidos de acordo com a tua vontade, pois sempre nos reunimos juntos para te louvarmos num templo. Mas hoje o fazemos a partir das nossas casas e principalmente te louvamos e bendizemos através do nosso templo, o templo do nosso corpo. Por isso, Santo Deus, santifica-nos, glorifica-nos, para que o nosso coração seja verdadeiramente a tua habitação. Instrua-nos ao longo destes momentos como devemos viver no mundo aterrorizado por esse coronavírus. Nós também sabemos que há outras doenças e outras dificuldades que precisam da tua intervenção. Por isso suplicamos, ó Deus, tenha misericórdia de nós e salve-nos. Agora, Senhor, predisponha-nos
a ouvir a tua santa palavra e interprete-a nos nossos corações de acordo com os teus propósitos. Sim, ó Deus, santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é verdade. Suplicamos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para o dia de hoje, o nosso lecionário sugere-nos Êxodo capítulo 19, versículos 1 até ao versículo 8. Por isso, nós vamos ler. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai. E acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tende vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade de peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao seu Senhor as palavras do povo, palavras de salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o tema de hoje é: nós somos um povo exclusivo de Deus. Somos um povo exclusivo de Deus. E ser exclusivo muitas vezes tem a conotação de que há os excluídos que não são. E, de facto, aqui a possibilidade está aberta para que, de facto, todos sejamos um povo exclusivo de Deus. Por isso é um processo ao qual nós temos que aderir e realmente optar, porque senão podemos ser mesmo excluídos. A exclusividade de Israel vem da presciência de Deus, quem concebeu o projeto, criando o universo e elegendo entre todas as suas criaturas o homem e a mulher, fazendo-os de forma muito especial à sua própria imagem e soprando neles o seu próprio fôlego de vida. Este constitui para mim o primeiro elemento dessa escolha e desta exclusividade. É que o homem e a mulher são os únicos seres que Deus referiu. Deus deu a sua imagem. E por isso ele diz: Eis que o homem é como um de nós, sabendo bem
e o mal. Gênesis 3:22. Não há ao longo de toda a Bíblia uma outra espécie de seres vivos a que Deus se referiu desta maneira, iguais a ele. É compreensível que Deus tivesse amado o homem e fizesse tudo por ele, para que se completasse o seu plano ao criá-lo. E o propósito é bem explícito na Bíblia. O profeta Isaías diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu tremi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Estarei contigo quando passares pelas águas e quando pelos rios não submergirás. Quando passares pelo fogo, também não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, teu Salvador. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, também fostes glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo, trarei a tua semente do Oriente, e te ajuntarei do Ocidente, direi ao Norte dá, e ao Sul não o retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, os fiz. Isaías 43, 1-7. Este é um texto maravilhoso que mostra realmente como nós fomos preferidos por Deus. E também exprime qual é a vontade de Deus ao criar o homem e a mulher e a colocá-los no mundo. Esta glorificação de Deus pelo homem é a razão da escolha. Não para sermos escravos, desprezíveis, matéria para sacrificar, como fazem os opressores humanos, ou espezinhar. Mas no texto que lemos de Êxodo 19, há realmente palavras de grande significado que mostram uma relação dignificante e prestável. Deus diz neste texto: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar. Propriedade peculiar significa propriedade especial, única, dentre todos os povos, e sereis um reino sacerdotal e povo santo. Por quê? Porque, diz o Senhor, toda a terra me pertence. E por isso tenho autoridade sobre a terra e tenho o propósito de fazer o que me convém. E naquilo que me convém, criei-vos para a minha honra e glória. E a vossa tarefa é ser uma propriedade peculiar de Deus, que significa que não pode ser cedida a um outro Deus, e também um reino sacerdotal, que tem por objetivo apresentar sacrifícios, apresentar louvor, apresentar atos de graça a Deus, o nosso Senhor. E povo santo, que significa que devemos ser perfeitos como Deus é perfeito. A leitura do Salmo 8 complementa este pensamento.
Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças que mamam, suscitastes força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo vingativo. Agora, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Maravilhoso. Maravilhoso. O homem, afinal, tem uma responsabilidade que lhe dá não só direitos perante Deus, mas também obrigações. E esta relação assenta, na realidade, nesta prestação recíproca. Deus criou e espera de nós também que produzamos frutos ao exercermos esse sacerdócio, ao sermos este povo santo e também sermos a preferência de Deus como um povo peculiar. É para sermos testemunhos que homens e mulheres foram feitos de forma como são. O profeta Isaías diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi. Isaías 43:10. E o Evangelho de São João escreve: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. São João 15:16. Nós temos intimidade com Deus, a intimidade que nos vem do facto dele nos teres eleito para sermos um povo especial e também para o seu serviço. Por isso é mister que devemos analisar o que é que realmente nos distingue, o que é que distingue os escolhidos daqueles que não aceitam essa escolha, não respondem a essa escolha. As seguintes características distinguem o escolhido dos não escolhidos. Primeiro, a fé em Deus. Os escolhidos reconhecem e têm fé em Deus e dele dependem. E as suas decisões são tomadas consultando e buscando a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Os filhos de Deus confiam e esperam em Deus. Pela fé, permitem que suas vidas sejam utilizadas por Deus para grandes maravilhas e prodígios. Pela fé, Deus responde às súplicas de todos aqueles que nele põem o seu coração. E Cristo disse aos seus discípulos: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, disse ele, que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis ou tê-lo-eis. Algumas versões diz, credes que já o tendes. E provavelmente esta é a fé que nos falta, de pedir ao Senhor e crer que Ele nos livre desta hecatombe, nos livre deste coronavírus,
nos livre desta opressão, desta escravidão, de sermos realmente contidos em nossas casas. Deus é Deus da liberdade, e onde o seu Espírito habita, há paz, não há confusão. Mas uma coisa é importante na vida de quem é escolhido: obediência a Deus. Nós, ao longo desses tempos, estamos sempre repetindo obediência, obediência a Deus, obediência a Deus. E, na realidade, a nossa análise mostra que quando desobedecemos, tudo falha, tudo se estraga e precipitamos a vida para a morte. A obediência é o cerne e a base do nosso relacionamento com Deus. Obedecer é também o reconhecimento de que o que nos é sugerido, pedido, se for bem analisado, é mais correto de ser seguido e de ser feito. E eu penso que isto é visível. As leis de Deus são perfeitas, boas. E se nós não as seguimos, é só porque nós somos desobedientes. Por isso, Deus não baseia esta relação só na imposição do seu poder. Ele fala porque quer o bem para nós. Por isso mesmo ele diz: os meus pensamentos não são de mal, mas de paz, para vos dar o que mais esperais. Por outro lado, seus caminhos são perfeitos e a sua palavra é de facto a luz para os nossos pés e também a lâmpada para os nossos caminhos. Os que nele andarem não serão desiludidos. O profeta Samuel escreveu dizendo: tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, ou mesmo a gordura dos carneiros. 1 Samuel 15, 22. O outro elemento importante é a comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus assenta no seu amor para conosco. Como seres criados à sua imagem, Deus tem em nós a sua moradia, a sua estadia. Jesus Cristo disse: eu vou ao Pai, mas voltarei. Viremos e bateremos a porta, e aquele que abrir, certamente entraremos e faremos nele morada. Como seres criados à imagem de Deus, Deus tem em nós, por isso, esta morada. Ao eleger-nos como o seu povo santo e o seu reino sacerdotal, Deus exprime o seu profundo desejo de sermos o seu povo e ele também ser o nosso Deus. A comunhão com Deus exprime também a nossa santificação. Como foi dito a Moisés: fala a este povo de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, santo. Em Levíticos 19, 2. Este é o desejo de Deus, que nós sejamos como Ele, perfeitos, santos, justos, misericordiosos. Aqueles que se preocupam com os outros, Deus preocupa-se conosco. A sua santidade é também para nos santificar, é também para nos glorificar. Agora, somente quando santificados, livres de pecados, nós exprimimos verdadeiramente a imagem de Deus. Como lemos em 1 Pedro 2, 2 a 5,
Pedro convida-nos: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos a Ele, chegando-nos a Deus, a pedra viva, através de Cristo, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, é por esta obra que deve ser vista pelos homens, que deve convencê-los a mudar, que nós somos escolhidos, o povo santo, o sacerdócio real de Deus e o povo escolhido como peculiar. Importa também que, ao sermos o povo de Deus, nós saibamos andar nos caminhos de Deus. É outra característica importante. E já nos referimos aos caminhos de Deus como são perfeitos e fiáveis. Agora, decidir em que caminho andar é provavelmente um dos desafios mais intrigantes que o homem tem. Como São Paulo o afirma, mesmo em presença de uma lei que é perfeita, nós sempre o que fazemos parece que não aprovamos. O nosso coração não aprova aquilo para o qual nós temos tendência. Pois, segundo Paulo, o que queremos não fazemos, mas aquilo que detestamos é o que mais preferimos fazer. Penso que cada um de nós pode analisar. Estamos sempre a nos desculpar dos mesmos erros, sempre repetindo as mesmas coisas que até nós mesmos analisamos, achamos que não são boas. Mas não sabemos porquê, com que força nós continuamos a fazê-las, em desrespeito às orientações de Deus. Façam o bem. Isso que acabamos de referir está em Romanos 7,15. E Miqueias pergunta: ele te declarou, ó homem, o que é bom? O que o Senhor pede de ti, senão que pratiques as justiças e ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Miqueias 6,8. E o Salmo 128 inicia dizendo: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, e feliz será, e tudo lhe irá bem. É realmente uma promessa que todos nós desejamos. Andar nos caminhos de Deus tem esta recompensa de que comeremos o trabalho das nossas mãos, seremos felizes e tudo nos irá bem. Esta expressão retira de nós a desonestidade, a mentira, o roubo e outras coisas, e exige que nós vivamos do pão da justiça, o pão das nossas mãos, e também do partilhar este pão com aqueles que necessitam. E finalmente, voltamos outra vez ao testemunho. Aqueles que são escolhidos por Deus são suas testemunhas. E como foi dito acima, Deus disse a Isaías 43, criei-vos para a minha glória e para me serdes testemunhas entre as nações. Testemunhas que escolhi
para que saibais e creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim nenhum haverá. É uma insistência. Escolhidos para sabermos, escolhidos para crermos, escolhidos para entendermos que Deus é o mesmo. Nunca houve antes e também não haverá outro Deus, senão Ele mesmo. Por isso, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Isaías 43, 10, 11. Eis a razão porque idolatria é pecado. Idolatrar é pecado. Porque afinal nós devemos adorar o único Deus, que é Deus o Senhor, o Criador de todas as coisas. E Cristo reafirmou esta verdade quando disse na sua oração: glorifica, ó Pai, a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por o único Deus verdadeiro. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu, os me deste do mundo, os enviei ao mundo. Nós lemos isso em São João 17, 1 a 3, versículos 17 e também versículos 18. Caríssimos irmãos, como testemunhas, somos embaixadores para representarmos o reino de Deus. E por isso é que Deus nos pede, quando Jesus afirma: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, todas estas coisas que procurais, desejais, vos serão acrescentadas. Caríssimos, ao buscarmos esse reino da justiça, da verdade, do amor, da compaixão para com o próximo, nós também buscamos as virtudes de Deus. Deus é justo, Deus é amoroso, Deus perdoa, Deus é longânimo para conosco. Se não for assim, nós teríamos perecido. Por isso, os filhos de Deus devem mostrar este caráter de quem são imitadores, ao aceitarem o convite de Deus, segundo o qual sejamos nós, pois, perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Assim disse Jesus para os seus discípulos: sede perfeitos, como o vosso Pai que está nos céus. Esta é a perfeição que buscamos, não só na relação com Deus no sentido vertical, como também na relação com o nosso próximo no sentido horizontal. Cristo disse: como vos amei, amai-vos vós também. Como o Pai nos amou e do céu fez descer o seu Filho para morrer por nós, para nos instruir, para nos mostrar o caminho, assim também nós devemos descer até ao nosso próximo, para o amarmos e fazermos aquilo que nós gostaríamos também que o nosso próximo nos fizesse. Caríssimos irmãos e irmãs, ser escolhido povo peculiar tem esta porção de compromisso com o Pai. Significa fazermos parte da missão de Deus. Deus não criou o que existe em vão. Tinha um propósito. E é para a realização deste propósito que Ele nos convida, que Ele nos criou seres pensantes, racionais, semelhantes a si mesmo, para que nós pudéssemos participar deste ministério que só a Ele pertence. Que Deus
ajude cada um de nós, no lugar onde estivermos, a pensar neste sacerdócio que temos de realizar, nesse ministério que temos de partilhar com o nosso Deus, para que o mundo seja um lugar viável para a existência de todos os seres e o domínio que Deus nos deu seja realmente um domínio para dar vida, para dar qualidade à existência e não à destruição. Que Deus vos abençoe, que Deus vos proteja, que Deus faça habitação em vossos corações e convosco prevaleça para sempre. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai sempre eterno e a comunhão do Santo Espírito seja com estas famílias que o Senhor convidou para poderem participar desta reflexão. Esteja com todos aqueles que se reuniram hoje neste país e no mundo, no seu templo, para invocar o teu santo nome. Esteja com todos os poderes constituídos para cuidarem das nações, dos teus povos, o povo que escolheste para ser propriedade sua e peculiar, o sacerdócio real, o povo santo. Sê com todos, ó Deus, nos hospitais, em todos os lugares, aqueles que velando te suplicam a paz e também a saúde, de hoje para todo sempre. Amém. Caríssimos irmãos, chegamos ao fim deste encontro, neste dia que parece iniciar uma nova página. A página em que o Senhor quer verdadeiramente que nós saiamos desta prisão, desta preocupação, deste cerco que o Covid-19 nos coloca. No entretanto, é bom entendermos que esse cerco tem um propósito. E o propósito é nos ensinarmos como devemos viver. O propósito é, de facto, nos ensinar como é que devemos viver. Como é que devemos nos relacionar com a natureza que Deus criou. E como é que nós devemos cuidar dela e também vivermos em coexistência pacífica com o nosso próximo. Em todo lugar, descobriu-se que a nossa atenção estava muito centrada nos negócios, estava muito centrada no lucro, estava muito centrada em propriedades que, ao fim e ao cabo, o tal chamado mercado comum permitia tudo, incluindo mesmo pesquisar para destruir. Mas o coronavírus veio dizer-nos que, afinal, não há poderoso que se pode proteger sem os outros. Todos nós somos mortais, falíveis e também suscetíveis de sermos atingidos por qualquer calamidade natural ou humanamente provocada. E por isso, o facto de que este coronavírus não atingiu os pobres só por serem pobres, mas também atacou os poderosos, os ricos, não por serem ricos, mas porque, na realidade, ninguém
perante a forma como este vírus apareceu, tinha defesa, tinha proteção. Por isso é que nós começamos por gritar: Senhor, tenha misericórdia de nós, porque o Senhor é a única nossa fortaleza, o nosso escudo e socorro bem presente. E a Ele damos graças, porque nós, os sobreviventes, se estamos aqui, é porque Ele desejou, não é porque nós podemos. E por isso, continuemos a buscar o Senhor e a conhecê-lo verdadeiramente. E Ele não está distante, está perto. E disse: se me buscardes de todo o vosso coração, me achareis. E quando orardes, vos responderei. E por isso, as nossas orações chegam sim ao seu altar e Deus responde e nos salva. Continuemos a respeitar as instruções que nos são dadas. Continuemos a respeitar as instruções que nos são dadas. Precisamos de continuar a lutar contra os nossos desejos, que realmente nos chamam a fazer tudo, a permitir tudo. Devemos ter o espírito de contrição, moderação e o espírito de paciência e de luta contra os desejos, que muitas vezes não são desejos espirituais, são simplesmente desejos da carne. E o que Deus quer é que nós não morramos por causa desses desejos que não são mais importantes na nossa vida do que obedecermos aquilo que é essencial. Obedeçam, obedeçam, obedeçamos, porque sem isso até os santos também serão vítimas. Por isso, que o nosso testemunho se espalhe e que os outros aprendam que de fato não parece haver valores virtuosos senão aqueles que nosso Senhor Jesus Cristo proclamou. Tudo o que precisamos está nestes valores. Por isso é que ele tem razão em dizer: ninguém vai ao Pai senão por mim. Se não for por este caminho, por ele traçado. Não é só radical, mas parece verdade. Sem Cristo não temos paz. E a nossa paz não é só a falta de sacrifício. A nossa paz é também ver que os outros, pelo nosso testemunho, reconhecem que Deus é o único Deus e Cristo é mesmo aquele Messias que Deus havia prometido. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém.